O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como a rede lançada ao mar, em que apanha peixe de todo tipo. Quando ela está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cesto e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso querido Padre Eduardo, aqui na associação, ele nos recorda uma verdade contida na Sagrada Escritura, que é fundamental para a vida, que é ouvir a Deus. O judaísmo e o cristianismo têm como base justamente isso, a escuta de Deus. Tudo começa por Ele, Ele que é a iniciativa de tudo, não nossa. Então temos que ouvir a Deus. E por isso que Deus deixou 2 livros escritos nessa terra. O primeiro é o que acabamos de ouvir, que é a Sagrada Escritura. Deus é o autor da Bíblia, é Ele que nos fala. E o segundo livro é a criação, as coisas criadas por Deus. Ambos falam de Deus. Cabe a nós ouvir. A maioria nunca terá a oportunidade de ouvir o que acabamos de ouvir, mas todos podem ouvir esse segundo livro, que é a criação de Deus. Deus quer falar conosco. Isso está na Bíblia desde o começo. Quando criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus vinha toda tarde para estar com Adão e Eva. Deus anseia, Deus deseja. Na carta aos Hebreus diz que Ele quer comunicar a nós a sua santidade. Ele quer comunicar tudo o que Ele é a nós. Ele quer comunicar o seu amor e Ele quer falar conosco. E as formas que Deus fala é diversas. Você pode ver que a própria Bíblia tem vários livros, gêneros literários. Fala de uma forma através de poesia, fala através da exortação. Hoje Jesus está falando através de parábolas. Deus quer falar conosco. Agora precisa que ouvidos e olhos possam estar atentos para ouvir essa voz, porque Ele quer fazer em nós uma obra. Hoje na primeira leitura, por exemplo, olha o que Deus diz para o profeta Jeremias: levanta-te, Jeremias, e vai à casa do oleiro. Ali te farei ouvir minhas palavras. Mas não quer isso, não mandou nem para a igreja, mandou: vai lá no oleiro que eu vou falar para ti as minhas palavras, o que eu quero dizer, o que eu quero falar. E o profeta foi e chegou lá, começou a ver o oleiro que trabalha com barro. Ele ficou ali vendo que ele pegava aquele barro, estava fazendo, depois não gostava, mudava para cá, ia moldando o barro da forma que ele queria. Com as suas mãos, o oleiro estava moldando aquele barro, ia deixar uma obra conforme ele, o oleiro, o autor, queria que saísse aquele vaso. E aí Deus fala com Jeremias dessa forma: assim, Jeremias, diz a Israel que eu quero fazer com eles. Eu quero formá-lo com minhas mãos, mas do meu jeitinho, porque do jeito deles não está dando certo. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos como esse barro nas mãos dele. Ele vai nos formando ao longo desta vida. E nós temos que ouvir essa voz de Deus, como eu disse, pela palavra, mas pelos fatos da vida. É Deus falando conosco, é Deus nos moldando. A gente não percebe isso. Quantos santos disseram isso? Que aprendiam mais com seus erros do que com suas virtudes. Se a gente souber tornar a vida uma escola, meus amados irmãos, ninguém viveria tão sofrido.
a gente aprenderia, tornaria ela uma escola. É Deus nos moldando, é Deus nos formando, é pegando a cada um e fazendo o que Ele quer fazer. Hoje o santo de hoje, Santo Afonso Maria Ligório, era o quê? Um advogado. E teve uma causa lá, que ele não foi bem sucedida, e foi naquela causa não bem sucedida que Deus o chamou para se tornar o que ele é hoje, um santo. Poderia ser só um simples advogado, mas ele deixou ser moldado por Deus e hoje é Santo Afonso Maria Ligório. Fundou a congregação dos Redentoristas, uma grande congregação, foi moldado. Ontem celebrava o Santo Inácio de Loyola, que era um soldado, estava ferido na perna e começou a ler um livro, e aquele livro sobre a vida dos santos despertou nele um desejo tão grande, e Deus moldou de uma forma que tornou Santo Inácio de Loyola, do qual até o nosso querido Padre Eduardo pertence a essa ordem, o nosso Papa Francisco pertence a essa ordem, uma ordem extraordinária, porque um homem deixou ser moldado por Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Ele quer nos moldar, e nós temos que deixar. Não é fácil, porque a gente está habituado já com uma forma, né? Eu já amanheço assim, eu sou briguento, eu sou assim, a síndrome da Gabriela, você entendeu? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é verdade, amados irmãos. Nós temos que deixar ser moldado e ser diferente. A gente pode, Deus quer transformar de dentro para fora, para que a gente seja agradáveis a Deus e uma bênção para as pessoas. Eu, por ter praticado esporte, fui atleta, né? Nem parece, né? Mas fui um atleta. Eu aprendo muito com os atletas. Para mim é grande inspiração os atletas. Aqui nós temos a alegria de ter o nosso querido ex-jogador Elano, um grande jogador que deu muita alegria para nós. É um prazer. Ele vai entender muito bem o que eu vou falar. Mas um atleta, ele para uma competição, ele se prepara muito. Tem muita dedicação, tem renúncia. Não pode sair, porque tem que ficar ali para se preparar, para na partida estar bem, para jogar bem. É uma inspiração que a gente pode tirar para a nossa vida e aprender. Se ele se dedica tanto assim, a gente traz para Deus. Então também eu posso me dedicar agora na oração, na palavra, numa vida. Então é preciso a gente aprender. Uma vez eu conheci uma mãe, que ela disse: padre, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, mas tem um versículo da Bíblia que diz assim, que Jesus disse: se não vos tornarem como criança, não entrarei no reino dos céus. Ela diz: eu fico olhando para minha criancinha e vejo ela, que ela depende totalmente de mim. E quando ela se suja, eu limpo ela. Quando ela está com fome, eu dou de comer. Se ela está cansada, ela dorme nos meus braços. Ela disse: eu estou aprendendo com ela que eu também devo ficar assim com relação a Deus. Ou seja, ela aproveitou de uma situação que poderia ser um cansaço e transformou aquilo numa verdade. É Deus falando com ela, dizendo, mostrando para ela. Então nós temos que ficar atento. Hoje amanheceu um dia para todos. Jesus disse que o sol nasce para os bons e para os maus. Deus não faz distinção de nada. A única diferença é esta: alguns vão ouvir a voz de Deus, outros não. Vão viver como se a vida dependesse só dele. Não vão perceber os sinais, as situações, as coisas acontecendo. Quando a gente começa a ter essa atitude de escuta, acontece aquilo que os santos viveram. Eles se tornam contemplativos. O contemplativo não é aquele que está lá arrebatado. Quem tiver esse dom é muito bom, mas não é bem só isso. O contemplativo é aquele que vê a vida, vê o mundo, não só com esses olhos, mas vê também com os olhos de Deus. Ele transcende, ele vê além as coisas, até as coisas doloridas, mas o contemplativo faz com que aquilo tenha um sentido. Ele sai daquela situação e olha muito mais, como o profeta Jeremias estava vendo simplesmente um homem ali moldando barro, mas aquela contemplação o levou a ver o que Deus quer fazer com cada um de nós. Quer pegar nas mãos e moldar e deixar cada um da forma que foi criado, a imagem e a semelhança de Deus. Vamos deixar que nesse dia que o Senhor nos concede, deles nos formar com suas mãos, aproveitar situações e entender aquela situação que você está passando,
Pode ser de dor, pode ser de sofrimento. A vida ninguém escolhe, tem coisa que não está na nosso querer, é circunstância da vida, mas nós podemos transformar aquilo de maneira diferente. Vamos ter esse olhar contemplativo, porque a vida é bela, mas no olhar de Deus, porque está no livro do Gênesis que diz que Deus criou tudo e viu que era bom. Nós não conseguimos ver que é bom porque nosso olhar ainda está precisando ser moldado, mas que o Espírito Santo possa fazer em cada um de nós esta obra e nos tornar homens e mulheres contemplativos, que contempla a vida, as realidades com o olhar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.